Prefácio da edição russa. Krupskaya. Nós precisamos criar uma escola que prepare os construtores da nova vida. A passagem do poder para as mãos dos trabalhadores e camponeses abre ante o país perspectivas enormes, possibilidades enormes, mas, a cada passo, nós vemos as dificuldades que são criadas na tarefa de uma construção, pela falta de cultura geral do país, pela ausência de saber trabalhar e viver coletivamente. Durante 6 anos de poder soviético, mudou-se muito. Nós aprendemos muitíssimo, mas isso é apenas o primeiro passo. A tarefa iniciada vai ser agarrada pela juventude. É necessário que as mãos dela sejam mais hábeis, que os olhos sejam vigilantes, os momentos confiantes. A escola deve ajudar a criar e fortalecer a nova juventude. Deve formar os lutadores por um futuro melhor, os criadores dele. É preciso? Sim, sem dúvidas é preciso. Mas como fazer isto? Como construir tal escola? No começo da Revolução, a tarefa colocada para a escola pela reviravolta revolucionária parecia possivelmente menos difícil e complicada do que parece para nós agora. A tarefa de construção da nova escola foi assumida por muitos pedagogos. A maioria sabia apenas uma coisa: que a nova escola não deveria parecer com a antiga, que nela deveria reinar o espírito completamente diferente, que não podia esmagar a personalidade da criança, como foi esmagada pela escola antiga. Os professores pioneiros da nova escola começaram seu difícil trabalho. Era preciso abrir uma picada na floresta virgem, trabalhar por sua conta e risco, observar incansavelmente, buscar cometer erros e aprender com eles. As condições externas eram extremamente difíceis: miséria material, necessidade de gastar uma quantidade enorme de tempo com trabalhadores, com trabalhos domésticos e, principalmente, incompreensão total do lado dos mais próximos, até mesmo comunistas. Sofismando, muitos dos pedagogos pioneiros não levaram a questão até o final e passaram para outro trabalho, detendo-se sem esperanças diante a complexidade e dificuldade da tarefa. Mas muitos resistiram, abriram caminho. Suas experiências tornaram-se marcas seguras no caminho para a nova escola. Seus êxitos são conquistas sérias da pedagogia revolucionária e deveriam ser considerados de forma muito detalhada e transformados em parâmetro geral do magistério. A coletânea publicada, que descreve a vida da primeira escola comum experimental do Comissionário Nacional da Educação, reflete a enorme trabalho feito. Ela narra como a escola cresceu internamente e desenvolveu-se, percorre todo o caminho de um desenvolvimento, momentos críticos, crises de crescimento, dificuldades que teve que superar. A escola comum cresce ante o leitor como um organismo vivo. Recentemente, teve-se que ouvir fortes ataques às escolas experimentais do Comissionário Nacional da Educação, por elas não se conduzirem por um determinado padrão, por terem cada uma fisionomia própria, por não terem programas fortemente estabelecidos. Aqueles que falam isso, claro, não têm a menor compreensão sobre o que é o trabalho pedagógico experimental. Eles imaginam, provavelmente, que a questão é pensar um bom plano e depois, rígida e firmemente, colocá-lo em prática. O plano, claro, é necessário. Sem ele seria impossível qualquer tipo de trabalho. No entanto, toda a questão está em como realizá-lo. É preciso dar os primeiros passos, depois observar atentamente, tatear o campo para os passos futuros. Ver com os olhos abertos. Não fechar os olhos aos erros, corrigi-los no processo de trabalho, criticamente relacionar-se com seu trabalho e, o mais importante, observar, observar, observar. Apenas tal método garante a sobrevivência da escola, garante ao pedagogo que, indo para um quarto, não se encontre em outro. O pedagogo deve saber ver, não deve colocar a escola no leito de Procusto de seus esquemas, mas saber tatear os germes vitais e mais valiosos e colocá-los em condições adequadas de desenvolvimento. No processo de crescimento, o plano inicial inevitavelmente passa por mudanças. A vida introduz nele correções, mas, ao mesmo tempo, aprofunda-o e torna-o mais claro. A escola comum apareceu em outubro de 1900
1918, na pequena aldeia de Litvinovsk, evidentemente pouco parecida com a Escola Comum Experimental do Comissário Geral da Educação, na qual ela transformou em outubro de 1923 e cuja aparência atual não esteve ante os olhos dos primeiros pioneiros organizadores. O método de construção que assimilou para si a Escola Experimental Demonstrativa do Comissário Nacional da Educação é igual ao método de construção revolucionário do poder soviético em geral. Avaliação atenta de todas as condições, todo o meio ambiente, sondagem de germes do futuro mais vitais e aptos ao desenvolvimento, criação para eles das condições favoráveis. Nessa revolução tentou evitar a doutrinação e exatamente por isso ela tornou-se tão vital. Não há doutrinação também no trabalho da Escola Comum Experimental Demonstrativa do Comissário Nacional da Educação. O método de trabalho dela é muito valioso e é extremamente necessário até que amplas massas de professores familiarizem-se com ele. Outro aspecto que também se revelou extremamente bom na coletânea e o desejo incansável dos seus organizadores de ligar a escola com fortes fios à vida social ao redor, transformar a própria escola em parte integrante da vida, ligada inseparavelmente a ela, e racionalmente organizada. A experiência ajuda a definir os limites que separam esta parte da vida social do restante, revelar aqueles fios aos quais deve ligar-se. Na questão da ligação da escola com a vida, tem-se ainda que fazer um grande trabalho. A experiência da escola comum colocou algumas pedras do fundamento o qual se deve construir essa ligação. Uma série inteira de problemas extremamente importantes colocados pela atualidade encontrou solução notória na escola comum. A questão da autodireção, a inter-relação com a UJCR, União da Juventude Comunista da Rússia, a questão sobre o tamanho, caráter e organização do trabalho físico, a questão sobre o conteúdo do ensino. Em todas essas questões, a escola comum tem dizer. Em cada um desses campos, a escola tem uma série de vivências valiosas e instrutivas. Acho que a seção científica-pedagógica do Conselho Estatal Científico deve, de coração, cumprimentar a publicação da coletânea e fortemente recomendar a sua leitura pelo magistério, mas não apenas pelo magistério. Seria bom que a experiência fosse conhecida pelos círculos de trabalhadores e pela juventude trabalhadora. Conquistá-lo-ia, levá-los-ia também a aplicar seus esforços na construção da escola necessária para a classe trabalhadora e camponesa. Esperamos também que a coletânea impulsione outros pedagogos, primeiro da nova escola, a avaliar sua experiência e levá-la ao conhecimento geral. Com a coletânea da Escola Comum, começa a série de publicações Seção Científico-Pedagógica, Biblioteca da revista Caminhos para a Nova Escola. O objetivo dessa biblioteca é ajudar o magistério em seu conjunto a sentir o solo sob seus pés, na sua tarefa inadiável e responsável de criar a nova escola de massas.